Então seja f uma função de a em b, né? A em b é uma função, então uma função de a em b. Então o que isso quer dizer? Só relembrando, né? Eu tenho aqui conjunto A, está aqui o conjunto A e o conjunto B. Então é uma função se, só relembrando, né? Eu tenho todos os elementos de A, tem uma flecha, uma e somente uma flecha direcionada a qualquer elemento de B, tá? Então eu só posso ter uma flecha, tá? E eu tenho que ter todos esses elementos aqui do conjunto A jogando flecha aqui para o conjunto B, tá? Com essa flecha, ok? Essa é a definição. Então o conjunto A é chamado de domínio. Então o que a gente vai chamar aqui? Conjunto A. Deixa eu diminuir o tamanho da caneta aqui, peraí. Domínio. E o conjunto B de contradomínio, tá? Contradomínio. Sempre assim. Contradomínio. Então, conjunto A é o domínio e o conjunto B contradomínio. E aqui a gente também faz uma relação, né? Aqui é o x, né? E aqui o f de x ou y, né? Ok? Então a gente pode analisar desse jeito. Então, o conjunto A é domínio, isso tem que ser guardado, e o conjunto B contradomínio. Então ele dá esse exemplo a seguir: conjunto A com esses elementos, o conjunto B com esses elementos, e eu tenho essa função, tá? Então o que vai acontecer com a função? Eu vou substituir cada um desses valores, que é o x, tá? Aqui nessa função. Então 0 mais 1, ele vai jogar a flecha no 1. Depois o próximo elemento, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, tá? Então é a função. Então, o que a gente... Domínio e contradomínio. Então, eu tenho um domínio. Aí vai entrar aqui no exercício 9. Tá? Ele está dizendo aqui que o conjunto A é Z. Z, o que é? São os números inteiros. Então, eu tenho aqui duas reticências, aqui, ó, tanto aqui como aqui, para dizer que o conjunto é infinito. E eu tenho aqui todos os números que são inteiros, tanto positivo como negativo. Então, é uma função de A em B. Então, tanto o conjunto A aqui, quanto o conjunto B, os elementos são números inteiros. A função tal que A em B, tal que f de x igual a 2x. Então o que é esse aqui? O domínio? Domínio é Z e contradomínio é Z. Então, resumindo aqui, tanto os elementos do conjunto A como o conjunto B são números inteiros. E atende essa função, 2x. Então 2 vezes menos 2, substituindo aqui o valor de x, menos 4. 2 vezes menos 1, menos 2, tá? E assim por diante. Ok? Isso nós já fizemos, vocês já fizeram. Ele só quer enfatizar o que é domínio e contradomínio. Então, domínio aqui, reais, e o contradomínio, reais. A função de A em B, definida por 2x mais 1. Então, são números reais aqui no conjunto A, e no conjunto B, também números reais. Tá tranquilo até aí? Deixa eu só ir lá no chat, espera aí que eu vou... Aqui, então, o que ele diz aqui aqui embaixo na leitura aqui, ó. Observe que todo elemento x do domínio tem uma única imagem no contradomínio, tá? Então, única imagem no contradomínio. Embora possa existir elementos do contradomínio que não são imagem de nenhum x do contradomínio. E o que ele está dizendo? Que todos os elementos daqui do conjunto A, ele joga a flecha para uns elementos do conjunto B, mas não para todos, ok? Então, por exemplo, aqui toda vez que, como eu estou multiplicando por 2, né, 2x, então os números ímpares aqui não vão estar aqui com flecha, recebendo flecha. Isso que ele está dizendo, tá? Então ele está dizendo que vai haver alguns elementos que não estão recebendo flecha, tá? Por exemplo, aqui no primeiro exemplo aqui 0 e 5, isso que ele está dizendo ali. Note que no exemplo 8 os números 0 e 5 não são imagem de x pertencente a A. Então, o que é a definição de imagem? A gente vai ver mais para frente, tá? No exemplo 9, os números inteiros ímpares não são imagem de x pertencente a Z. E no 10, todos os números reais são imagem de x pertencente ao reais do domínio, tá? Então, para todo x aqui, no conjunto A, eu tenho um correspondente aqui no conjunto B.
tá? Isso que ele está dizendo. Então, só revisando, aqui eu tenho elementos, tanto aqui no exemplo 8 como no exemplo 9, elementos que não recebem flecha. E aqui no 10, todos os elementos recebem flecha. Agora vamos aqui, a determinação do domínio, tá? Determinação do domínio. Muitas vezes se faz referência a uma função f, dizendo apenas que ela é a lei da correspondência que define, quando não é dado explicitamente o conjunto D de f. Deve subentender que D é formado por todos os números reais que pode ser colocado no lugar de x. O que isso quer dizer com isso aí? Ele quer dizer que uma vez que se eu não definir o domínio, eu tenho que considerar o conjunto dos números reais, tá? Então, se o domínio não for definido, eu sempre vou considerar o conjunto dos números reais, certo? Então, o domínio da função definida pela lei y igual a 3x mais 4 é D de domínio real, tá? Já que pois qualquer que seja o valor real atribuído a x, o número 3x mais 4 também é real. Ou seja, o que ele está dizendo com isso aqui? Ele está dizendo que meu domínio é real, então meu conjunto A ele é real, por consequência eu não tenho nenhuma limitação aqui nos números que vão receber a flecha no conjunto B que impeça que seja um resultado real, tá? Mais para frente a gente vai ver algumas situações lá no exercício que eu não vou ter o conjunto dos números reais completos. Por exemplo, se eu tiver uma divisão 2x dividido por vamos colocar aqui 3 dividido por 2 menos x, tá? Eu não posso ter o divisor como zero, então eu vou ter que excluir o número 2, tá? A gente vai ver mais para frente, beleza? Deixa eu mudar aqui a tela, tá ok? Deixa eu ver que tem mais uma mensagem aqui, ok, beleza. Agora deixa eu colocar na outra tela. Aí vai entrar no conceito aí de conjunto imagem, tá? Então a gente já sabe aí o que é domínio e contradomínio, certo? Deixa eu só melhorar aqui meu desenho. Domínio e contradomínio. E agora a gente vai ver o que é o conjunto imagem. A caneta está muito grossa. Então, se a função de A em B é uma função, chama-se conjunto imagem de f, a gente vai denominar como IM, tá? Então, conjunto imagem, vocês vão ver aí nos exercícios, quando tiver isso aqui é conjunto imagem, I maiúsculo M. O subconjunto do contradomínio constituído pelos elementos y, que são imagens de algum x pertencente a A. Então ele destaca aqui, ó, vamos pegar o exemplo 8 lá anterior, né? A função era essa aqui, certo? A gente lembra lá que o 0 e o 5 não participavam, né? Não recebiam flecha, conforme está o desenho aqui. Então esses elementos, os elementos que estão recebendo flecha, é denominado imagem, tá? Conjunto imagem de f, tá aqui, ó, conjunto imagem de f. Então é conjunto imagem, tá? Então só relembrando aqui, ó, conjunto A, domínio. Conjunto A eu vou denominar como domínio, ok? E aqui conjunto B, contradomínio. Contradomínio. E esse aqui, os que estão recebendo flecha, eu vou chamar de imagem. Ok? Então são esses três conceitos aqui que a gente vai ver hoje, que a gente vai trabalhar nos exercícios. Domínio, contradomínio e imagem. Então tem que guardar isso aí. Domínio é o x, né? É onde que é o conjunto A, da onde que eu vou ter minha referência para aplicar na função, e o resultado da função, eu posso ter vários elementos aqui no conjunto B, mas o que me interessa os que vão receber flecha, eu denomino como imagem, tá? Agora o exemplo 9 lá do anterior, f de x igual a 2x. Então quem está recebendo a flecha é denominado imagem, tá aqui, ó, imagem, domínio, contradomínio, isso tudo aqui, e o que está recebendo flecha, imagem. Agora o exemplo 10, 2x mais 1, o que está acontecendo? Domínio aqui, contradomínio, vou chamar aqui de CD, e aqui imagem. Imagem, o que acontece? São todos os elementos do contradomínio. Então a gente coloca que imagem é igual a R, né? O que é esse R? Conjunto dos números reais, ok? Então ele está dizendo que todos os elementos aqui do contradomínio está recebendo flecha, portanto a imagem é o conjunto dos números reais, e o conjunto dos números reais também é o domínio.
Então, domínio, contradomínio, imagem. Tá dizendo aqui, no exemplo 10, todos os números reais são imagens de algum x pertencente a R de domínio F. Com efeito, dado o número real qualquer, ele é imagem de x. Okay? Então, se eu aplicar essa função, todo elemento aqui do domínio, tá, joga uma flecha para um elemento aqui do contradomínio. A gente vai fazer o exercício agora, vou fazer o exercício 25. Vou só ir lá no chat. Tá tranquilo? Quais são os conceitos que a gente... Então, a aula basicamente é isso aí. Domínio, contradomínio e imagem, tá? Então, domínio, conjunto A. Beleza, João Pedro já colocou, Kaga e Ingrid também. Então, domínio, conjunto A ou X, tá? Depois a gente vai colocar no plano cartesiano mais para frente. Contradomínio e o conjunto imagem. Então, vou colocar lá no exercício. Beleza, todo mundo deu OK aí? Eu vou colocar lá no exercício 25 para a gente fazer. Eu vou fazer aqui e vocês vão acompanhando, tá? Então, exercício 25, ele está aí, tá? Vocês estão vendo aí. Seja os conjuntos, certo? O conjunto A, que tem esses elementos, então eu tenho 5 elementos. O conjunto B, esses elementos, tá? Em caso a caso, determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de F, tá? Então vou fazer o desenho. Quem que é meu domínio? Então deixa eu fazer aqui, marcar aqui o conjunto A. Vou fazer aqui a representação do conjunto. Vou fazer aqui bem grande, depois eu vou apagar aqui e faço o B, tá? Ok? Então aqui, ó, conjunto A, conjunto B, ok? E aqui que eu vou colocar os elementos aqui do conjunto A. Então vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto B. Então meu domínio já sei que são esses, porque ele já foi fornecido. Então ele limitou meu domínio. Então menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? E aí eu vou aplicar aqui, ó, para o item A, vou aplicar essa função, x mais 2. Então f de x, só marcar aqui, ó, aqui é meu x e aqui é meu f de x, né? Meu conjunto de imagem. Então é onde que vai receber a flecha. Então o que vai acontecer? F de x igual x mais 2, então vou substituir o valor de x aqui por cada um desses elementos. Então x aqui, menos 2 mais 2. Para onde que ele vai jogar a flecha? Vai jogar a flecha, deixa eu mudar a cor aqui, vai jogar a flecha aqui no 0. Ok? Aqui, ó, menos 2 mais 2, 0. Agora, x menos 1 mais 2. Quanto vai dar? O resultado vai ser, deixa eu colocar aqui, vai ser 1. Certo? Espera que eu troquei a cor aqui. Deixa eu só voltar a cor aqui, vermelha. Depois, troquei o x por 0. 0 mais 2, 2. Estou jogando flecha aqui no 2. Depois, 1 mais 2, 3. Joguei flecha aqui no 3. Depois, 2 mais 2, 4. Agora, quem que é meu domínio? Então, deixa eu escrever o domínio aqui. Meu domínio a gente já sabe que é o conjunto A. Então, são esses números. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Meu contradomínio são todos os elementos aqui. É o conjunto B. Vou colocar aqui conjunto B para ficar evitando escrever os números. E minha imagem são os elementos que estão recebendo flecha. Então 0, 1, 2, 3 e 4. Então minha imagem, deixa eu voltar aqui e colocar em vermelho. Minha imagem são esses números aqui, esses elementos. Tá bom? Deixa eu voltar lá, se ficou claro aí para vocês. Item B, a gente já tem um domínio. Vou fazer o item B. Deixa eu só apagar aqui, item B. Item B aqui a função é f de x igual a 2. Tá bem que eu apaguei que eu não devia.
2, menos 1, 0, 1 e 2 é meu domínio. Domínio aqui não vai mudar, nenhum contradomínio. A única coisa que vai mudar, conforme a função, é o conjunto em imagem. Tá? Então, menos 1, 0, 1, 2, deixa eu fazer o 0 ali direitinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que a gente vai fazer? Vai verificar a função e vai jogar as flechas. Então, x ao quadrado menos 2 ao quadrado, quanto que é? 4, né? Então, menos 2 ao quadrado é 4. Ele vai jogar a flecha por 4. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, ele vai jogar a flecha aqui para o 1. 0 ao quadrado é 0. Joga a flecha no 0. 1 ao quadrado é 1 também. Joga a flecha aqui no 1. E 2 ao quadrado é 4. Então, qual que ficou aqui? Então, meu domínio é o conjunto A. Conjunto A. São todos os elementos. Para ser função, todos esses elementos têm que estar direcionando flecha aqui para o conjunto B. Deixa eu colocar aqui conjunto A e conjunto B. Depois, o contradomínio é o conjunto B. Repare que uma vez que eu defini aqui os conjuntos A e B, o conjunto A sempre vai ser o domínio e o B o contradomínio. E agora o conjunto imagem são os elementos que estão recebendo flecha. É o 0, 1 e 4. Tranquilo, foi. Então a 26 é bem parecido com a 25, né? O que a gente vai ter que prestar atenção aqui? No domínio, né? Aqui, ó. Domínio, que vai ser meu conjunto A e meu contradomínio conjunto B. Por que o conjunto A vai ser o domínio e o conjunto B será o contradomínio? Justamente porque isso aqui está me indicando. Eu poderia ter uma inversão aqui também. Se fosse de B em A, eu inverteria, tá? Só para acrescentar mais um conhecimento para vocês. Então, por que o conjunto A é o domínio? Porque eu estou fazendo uma função de A em B, ok? E a gente vai utilizar essa lei, vocês utilizaram essa lei. Então, vamos montar aqui o conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A? Eu estou definido aqui, ó, x pertence a z. Z é um número inteiro. Então, deixa eu só escrever aqui o conjunto A. Os elementos do conjunto A. Será, então, eu tenho aqui o igual, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e o 2. Certo? Conjunto B. Conjunto B de menos 5 a 5. Então, de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, deixa eu fazer um pouquinho menor, 4, 5. Esses são os elementos do conjunto B. Então, é uma função de A em B, aplicando essa função. Então, vamos só fazer a nossa representação aqui que a gente fez lá no outro exercício. Coloca aqui o conjunto A. E aqui os elementos aqui do conjunto B. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, deixa eu colocar aqui o 4 e 5 aqui no final. Isso? Então, esse é parecido. Quantos são os elementos de B que não pertencem ao conjunto imagem da função? Então, agora a gente vai direcionar as flechas. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então, eu vou pegar, né, só relembrando, menos 2, aplicar nessa função aqui. Então, vai ser menos 2. Menos 2 multiplicado por 2, que eu estou substituindo aqui o valor de x, né? Vai dar menos 4, mais 1 vai dar 3 positivo, né? Então, ele vai aqui, vai dar 3 negativo, desculpa. E menos 2 vezes menos 2 vezes 2, menos 4 mais 1, menos 3. Então, menos 2 vai aqui no menos 3. Depois, menos 1 substitui aqui, vai dar menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Vai jogar a flecha aqui. Deixa eu fazer a flecha aqui. Depois, 0. O 0 joga a flecha no 1, né? 0 vezes 2, 0, mais 1,
Depois, 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, 1 joga a flecha no 3. E depois, o 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o 2, deixa eu fazer aqui, joga a flecha no 5. Qual que é a pergunta dele? Quantos são, né? Então, quantos elementos são elementos de B que não pertencem ao conjunto imagem da função? Então, o conjunto imagem está recebendo flecha, que não recebeu flecha, então foi 1, o menos 5, o menos 4, o 2, o 0, o 2 e o 4. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6 elementos. O exercício não pediu, mas a gente pode acrescentar aqui o conjunto imagem, que são os elementos que estão recebendo aqui. Menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. Beleza? Deixa eu ir lá no chat. Voltamos aí, o exercício 27. Então, eu vou repetir aqui o que tem que acontecer. A gente tem que prestar atenção justamente nessa condição aqui. Ó. F é do naturais em inteiros. Então, o que isso quer dizer? Que meu domínio tem que ser números naturais, os elementos têm que ser números naturais, e meu contradomínio tem que ser números inteiros. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção justamente nisso aqui. Então, vamos fazer aqui o conjunto A, né, meu domínio, já que é número natural, 0, 1, 2, eu não vou ter número negativo aqui, certo? E aqui, qual que vai ser meu contradomínio? Números inteiros. Tá? Então, vou colocar aqui menos 1, os números negativos e positivos. Tá? O reticências indica que é infinito. Continua aqui, menos 4, menos 5, e para cá, 4, 5, 6. E qual que é a função que a gente vai utilizar? Né? Vai justamente essa função, f de x igual a menos x. Tá? Deixa eu colocar o domínio, essa função que a gente vai utilizar. Então, eu vou substituir o valor de x aqui, ou do conjunto A do domínio, nessa função. Então, 0 menos 0 é 0, né? Não existe nem menos nem mais 0. 0, então o 0 vai jogar flecha no 0. Okay? Agora, quando x for 1, meu resultado será menos 1. Então, o 1 vai jogar flecha no menos 1. Depois, o 2 vai ser menos 2, meu f de x. Então, vou jogar flecha no menos 2. E o 3, vou jogar flecha no menos 3. Ok? Depois, o 4 será jogar flecha no menos 4 e assim por diante. Ok? Então, qual que vai ser a minha imagem? Vai ser os elementos que estão recebendo flecha. Então, vai ser y pertencente a z, tá? Que é o conjunto dos números inteiros, tal que y é menor ou igual a 0. Certo? Porque os números positivos aqui não estão recebendo flecha. Então, y menor ou igual a 0. E o resultado da imagem vai ser os números inteiros negativos. Tá? Deixa eu interromper aqui. Deixa eu voltar lá. Deu para ver agora? Colocou que a resposta é menos n. Mas menos n, a gente não consegue definir assim o conjunto nesse formato, né? Menos n não existe. O n a gente só tem número natural, não é usual, né? O correto seria colocar os inteiros negativos, tá? São os números negativos. Então, você pode colocar um número negativo, mas aí o que acontece? Vai entrar naquela questão do conjuntos numéricos, né? Se você colocar números negativos, você está incluindo também os racionais. Então, você está incluindo menos 1 sobre 2, menos 1,5, menos 3,2. Aí, quando você coloca a restrição dizendo que é número inteiro negativo, aí você só quer aqueles números, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se você colocar que são os números negativos, a sua resposta está incluindo menos 1,5, menos 2,5, menos 2,3 e assim por diante. Ficou claro essa diferenciação aí? Porque eu tenho que definir que são números inteiros. Beleza?
A Yara não conseguiu ver. Depois eu vou deixar Isso, estava sem internet, né? A minha internet aqui também caiu, não sei, às vezes foi lá no Google. Mas de qualquer maneira eu estou gravando na minha tela aqui. E depois, se faltar algum pedaço, vocês dão uma olhadinha. Tá? A minha internet também caiu aqui. Tá? Então essa questão aí do números negativos aí ficou clara, né? Então, se eu colocar só número negativo, assim de forma generalizada, eu estou trabalhando no conjunto dos números reais. Então, nesse exercício aqui, inteiros negativos, eu estou restringindo a menos 2, menos 1, o zero também no exercício, né? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá? Vou fazer agora o 28. Tá joia? Deixa eu só preparar aqui. Compartilhar. Tá aí. Tá todo mundo visualizando, né? Então, o exercício 28, Cx e y são números reais. Tá? Então, o que ele está me indicando com essa informação aqui? Ó? X e y são números reais. Ele já está me dizendo que domínio e contradomínio eu vou trabalhar com os elementos do conjunto dos números reais, ou seja, todos os números que a gente conhece até então. Tá? Então, x e y são números reais, então o meu domínio e contradomínio são reais. Tá? Então, domínio são reais e meu contradomínio também são números reais. Estabeleço o domínio de cada uma das funções dadas pelas seguintes leis. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui o item A, y é igual a menos 4x elevado ao quadrado mais 3x é igual a 1. Então, como que a gente vai analisar aqui? Eu tenho que olhar por exclusão. Certo? O que é exclusão? Ver se tem algum número que vai me atrapalhar ter um domínio completo, ter todos os valores reais. Tá? Então, no caso aqui, é uma equação aqui do segundo grau, certo? Que você já conhece. Qualquer número que eu colocar em x, eu vou ter um resultado aqui em y. Certo? Então, o que vai ser meu domínio aí? Meu domínio vai ser os reais. Tá? Ele pede aqui o domínio. Então, qualquer número que eu colocar aqui, pode ser número com vírgula, fração, qualquer número que eu colocar em x, eu vou ter y também como resultado. Eu vou ter um número real aqui também em y. Tá? Então, aqui o que vai ser? O domínio será o conjunto dos números reais. Tá? O B, o que acontece aqui? Como que a gente vai analisar? Qualquer número que eu colocar no lugar de x aqui, eu vou ter um valor aqui para y? Sim, a resposta é sim. Tá? Então, qualquer valor que eu colocar em x aqui, eu vou ter um valor correspondente aqui em y. Então, aqui meu domínio também será o conjunto dos números reais. Aí, a partir do C, que ele vai alterar. O que acontece aqui no item C? Tá? Existe uma condição indeterminada que é a divisão por zero. Tá? Então, todo número dividido por zero é indeterminado. Então, nesse caso aqui, meu x não pode ser zero. Tá? O x tem que ser diferente de zero. Se o x for zero, eu não vou ter um y aqui correspondente a zero. Então, só fazendo um desenho aqui representativo, lá eu tenho aqui meu domínio, tá? Só para poder facilitar o entendimento aqui. Eu tenho aqui todos os números, né? Vou colocar aqui menos 1, vou colocar o número inteiro, só para... O que vai acontecer? Se eu aplicar aqui essa função que ele colocou, o que vai acontecer? Quando eu for menos 1, eu vou ter o resultado aqui, eu vou ter um correspondente. Certo? Deixa eu marcar aqui vermelho aqui. Eu vou ter esse aqui jogando flecha para o elemento aqui do contradomínio. Quando eu chegar em x igual a zero, o que vai acontecer? Ele vai ficar indeterminado. Ele ficando indeterminado, eu não vou ter flecha jogando aqui no contradomínio. Então, o que eu tenho que fazer? Para que seja uma função, qual que é a condição para ser função? Todos os elementos do domínio têm que jogar uma flecha aqui, tem que ter uma flecha apontada para o contradomínio. Tá? Então, para que essa condição seja uma função, eu tenho que excluir o zero. Tá? Deixa eu marcar aqui. Ó.
eu tenho que tirar o zero do meu domínio. Para quê? Porque todos os demais números eles vão jogar flecha. Como o zero não joga flecha aqui, eu excluo ele do meu domínio para essa equação aqui ser uma função. Tá? Então aqui a resposta aqui vai ser, eu tenho que fazer x diferente de zero, portanto meu domínio, deixa eu mudar a cor aqui, meu domínio será os reais, aí eu coloco asterisco aqui, esse asterisco significa que estou incluindo zero, ou seja, será todos os números reais excluindo zero. Tá? Deixa eu só ir lá no chat lá, para saber se ficou aqui claro essa condição. Tá? Ficou claro o que eu quis colocar ali? Eu tenho que excluir o zero, porque é uma divisão por zero, certo? E eu, para ser função, todo elemento do meu domínio tem que jogar flecha lá para o contradomínio. O zero vai me atrapalhar, então eu excluo o zero do meu domínio para que aquela equação seja uma função. Tá? Isso que a gente vai fazer. Beleza? Então vamos lá, vou voltar, vou fazer agora o exercício D aqui. Deixa eu só... O D, por exemplo, como eu não posso ter zero aqui no denominador, ou seja, aqui na parte de baixo da fração, o que vai acontecer? Qual o número que eu não posso ter? Agora eu posso ter o zero, mas quem que vai me atrapalhar? Se o x for igual a 1, então o que vai acontecer? Se o x for igual a 1, eu vou ter x menos... trocando x por 1, eu vou ter 1 menos 1, 0. Aí eu vou ter 0 aqui no denominador. Não posso. Então o x aqui, nesse caso aqui, ele tem que ser diferente de 1. Por que ele tem que ser diferente de 1? Justamente para evitar essa fração aqui, essa função aqui, tenha no denominador 0. Tá? Então qual que vai ser o meu domínio? Vai ser os reais, vai entrar na mesma condição. Vou fazer o desenho aqui novamente. O que vai acontecer? O 1, aqui eu vou ter 1 menos 1, 0. O 1 não vai jogar a flecha aqui no meu contradomínio. Deixa eu fazer direitinho aqui. Deixa eu só voltar aqui. CD e aqui o domínio. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter todos os números jogando flecha, né? Depois aqui o 2 também. Certo? Mas o 1 não vai jogar flecha. Então, o que eu vou fazer? Eu excluo o 1 do meu domínio. Tá? Então, eu posso colocar qualquer valor de x aqui, menos o número 1. Então, meu domínio, deixa eu colocar aqui em azul, meu domínio será os reais menos o elemento, deixa eu fazer a chave aqui direito, o elemento 1. Ok? Beleza? Tirou as dúvidas aí desse exercício, então? Deixa eu só interromper aqui, 29 mesmo? Está igualzinho o outro, 28. Tá, não, estou confundindo. Se x e z são números reais, então, novamente, né, prestar atenção aqui no enunciado. O que ele está dizendo novamente aqui? Igual a 28. Se x e y são números reais, isso quer me dizer que domínio eu estou trabalhando no conjunto dos números reais, meu contradomínio será também conjunto dos números reais. Tá? Então, serão qualquer número desconhecido. Determine o domínio das funções. Tá? Então, no mesmo raciocínio, o que tem que acontecer? Vou pedir para vocês, a gente tem bastante tempo aí, para vocês, o item A. Tá? O que eu tenho que evitar aqui? Por exemplo, aqui eu tenho y igual raiz quadrada de x menos 2. O que a gente tem que evitar? Então, o que eu tenho aqui? Qual que é a condição indesejada? Essa raiz quadrada, ó, o radical aqui, eu não posso ter número negativo. Não, deixa eu ver aqui, não pode ser negativo. Tá? O valor aqui dentro aqui do x não pode ser negativo. Então o x tem que ser o quê? Ele tem que ser... Existe raiz quadrada de zero? Se eu colocar raiz quadrada de zero, qual que vai ser o resultado? Será zero. Certo? Então o que tem que acontecer? Esse x ele tem que ser maior
ou igual a 2. Maior ou igual a 2. Tá? Se ele for menor que 2, se for 1,99, o que vai acontecer? Minha raiz quadrada será negativa, ele deixará de ser número real. Tá? Então, raiz quadrada que a gente quer evitar, raiz quadrada de número negativo. Tá certo isso aí? Então, o que eu tenho que fazer? Meu x tem que ser maior ou igual a 2. Então, qual que é o domínio aqui da função? O domínio da função será x. Deixa eu escrever aqui, x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 2. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Ficou claro isso aí? Então, o que eu quero evitar? A condição indesejada, que a raiz quadrada seja negativa. Então, para que eu evite que a raiz quadrada seja negativa, o meu x tem que ser maior ou igual a 2. Tá? Eu vou lá no chat agora, deixa eu interromper aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui no lugar do x, eu colocar 1. Substituir aqui o x por 1. Então, eu vou ter 1 menos 2. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter como resultado raiz quadrada de menos 1. Então, raiz quadrada de menos 1 não é um número real. Ele é um número complexo, vocês vão ver mais para frente. Então, raiz quadrada de menos 1 não é um número real, então é uma condição indesejada. Eu tenho que ser sempre maior. Então, se eu substituir o x ali para qualquer número maior ou igual a 2, eu vou ter sempre uma raiz quadrada, o número que vai ter dentro aqui do radical vai ser positivo. Tá joia? Só voltar lá. Beleza. Agora, o que acontece aqui? Eu tenho raiz cúbica, né? Eu tenho aqui no 3, aqui no radical aqui, raiz cúbica. O que vai acontecer? Raiz cúbica, eu posso ter o valor de x positivo ou negativo. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Existe? Raiz cúbica de menos 8? Existe, né? Raiz cúbica de menos 8. Ó, menos 8. Raiz cúbica. Então, aqui a gente tem que verificar se tem alguma condição indesejada. Isso que a gente vai ter que verificar. Raiz cúbica de menos 8. O que é raiz cúbica de menos 8? É menos 2, né? O que é? Deixa eu multiplicar. Deixa eu só fazer. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O que vai acontecer? Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. 4 positivo vezes menos 2 vai ter menos 8. Então, menos 8, eu posso ter valores de x negativos aqui, uma vez que aqui é raiz cúbica. Tá? Então, eu posso ter tantos valores de x positivo ou negativo, que eu sempre vou ter um resultado aqui para y. Tá? Então, é uma condição que é possível. Então, meu domínio aqui, no caso, sendo raiz cúbica, é o conjunto dos números reais. Tá? Ok? Justamente porque aqui é raiz cúbica, então eu posso ter essa raiz cúbica, o valor aqui dentro do radical, ele pode ser negativo. Um exemplo é esse aqui, ó. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Tá? Então aqui o domínio será o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números reais. Tranquilo então, por que foi essa condição aqui? Por que os domínios reais? Porque dentro aqui do radical, eu posso ter número negativo ou positivo, ou pode ser o próprio zero, né? Que vai acontecer? Eu vou ter como resultado aqui o y, independente do valor de x que eu colocar aqui, eu sempre vou ter um resultado em y. Diferente do anterior. Se eu colocar um x menor que 2, eu vou ter um valor dentro do radical negativo, eu não vou conseguir determinar um valor para y, tá? Porque raiz quadrada de número negativo não existe. Aqui, como é raiz cúbica, então meu domínio pode ser todos os números reais. Tá? Isso que eu quero colocar aqui. Agora, o item C. A partir da análise aqui do item A, você já pode me responder qual que é a condição indesejada aqui? Para que eu não tenha número no item C aqui. O que é a condição indesejada? Que
a condição indesejada, que é raiz quadrada de número negativo. Portanto, qual que vai ser a resposta ali? Raiz de número negativo e de zero também. Então, eu não posso ter o zero ali no radical. Muito bem, João Pedro, isso aí. Então, eu não posso ter o zero porque eu vou ter uma divisão por zero. Então, vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui. Então, conforme o João Pedro falou aqui, eu não posso ter raiz, aqui é raiz quadrada, né? Raiz negativa. Raiz, deixa eu fazer aqui bonitinho. Raiz negativa, aqui no item C, não posso ter raiz negativa. Ou seja, x tem que ser maior ou igual a 3 para a primeira condição, certo? Mas eu também não posso ter o zero. Então, o x ele tem que ser diferente de 3. O que vai acontecer? Se é a primeira condição aqui, eu tenho que x pode ser maior ou igual a 3, para evitar a raiz negativa, aqui eu tenho que x tem que ser diferente de 3. Então, qual que é a interseção dessas duas condições? A interseção dessas duas condições é que o x tem que ser maior que 3. Tá? Então, toda vez que eu tiver x maior que 3, eu consigo ter um valor de y correspondente. Então, meu domínio fica limitado a x maior que 3. Então, meu domínio será... Deixa eu fazer aqui. X pertencente aos reais, tal que x seja maior que 3. Deixa eu só ver lá como que ele colocou. Raiz de número negativo, isso aí, e de zero também, muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Para atingir essa condição que o João Pedro falou, a gente vai colocar desse formato. Tá? Então, x pertencente a reais, tal que x tem que ser maior que 3. Tá? Mudou um pouco aqui porque eu não estou incluindo zero. Né? Não posso incluir o zero porque se eu colocar... Não estou incluindo 3, desculpa. Por quê? Se eu colocar 3 aqui, 3 menos 3, 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Mas aí eu vou ter na divisão aqui a divisão por 0. Então, não é uma condição desejada. Então, eu não vou ter um valor correspondente a y. Então, eu tenho que excluir esse 3. E a primeira condição é que x tivesse que ser maior ou igual a 3. Ele não pode ser igual, porque se ele for igual, eu vou ter raiz quadrada de 0, então eu tenho que excluir. Então, x tem que ser maior que 3. Então, meu domínio será x pertencente aos reais, tal que x é maior que 3. Tá joia? Ficou claro isso aí? Deixa eu voltar lá no chat lá. Beleza? Posso ir para o item D? Tá tranquilo? Só me responde aí se está tranquilo. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui presentes. Deixa só que eu já fico gravando aqui, fico registrando quem está participando. Tá? Então, não preciso fazer a chamada, é só olhar quem está aqui no chat. Joia? Beleza. Tranquilo? Posso prosseguir? Posso ir lá para o item D agora? Deixa eu ver como que é o item D. Item D, que eu tenho? Qual que é a condição aqui? O x não pode ser 0, né? A gente já pode afirmar aqui, qual que é a condição indesejada, o x não pode ser 0. E aqui, o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Certo? Porque aqui, ó, eu vou ter, aqui o x tem que ser diferente de 0, que é a primeira condição aqui, ó, o denominador não pode ser 0. E o x, divido aqui dentro da... Aqui como a gente faz essa aqui, ó, para determinar os valores de x. X mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Certo? Então, x tem que ser maior ou igual a menos 1. Tá? Assim que a gente determina aqui o valor que a gente vai colocar aqui dentro. Ó, eu tenho essa equação, coloquei aqui, x mais 1 tem que ser maior ou igual a 0 para atender a condição, para não ter raiz quadrada negativa. A gente opera aqui como se tivesse um sinal de igual. Então, esse mais, o mais 1, passa para o outro lado da equação, fica x maior ou igual a menos 1 e vou excluir o 0. Tá? Então, vai ficar o seguinte, domínio será x pertencente aos reais,
tal que x maior ou igual a menos 1 e x diferente de... Deixa eu escrever melhor aqui. E x diferente de 0. Então, o que eu tenho aqui? Estabeleço o domínio D contido nos reais. Então, o domínio também são números reais. Agora, eu tenho que verificar aqui no domínio qual não atende à condição de cada uma das funções definidas pela sentença abaixo. Então, o item A, qual que é a condição... Espera aí que deu tilt aqui na caneta. Do item A, qual que é a condição indesejada aqui? O que vai acontecer? Vai ser no mesmo caso lá da outra, né? Eu tenho que aqui tem que ser maior que 0 e aqui também tem que ser, né, a raiz quadrada, tanto aqui como aqui, nessa outra raiz quadrada, eu tenho que ter raiz quadrada de número positivo, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui, 2x, a caneta está ficando ruim aqui, 2x menos 1, vamos trabalhar aqui com desigualdade, isso aqui se chama desigualdade, tem que ser maior ou igual a 0, né? Então vai ficar no mesmo caso, 2x, aqui, certo? Passei o menos 1 para o outro lado da equação, então x tem que ser maior ou igual a 1 sobre 2. Essa é a primeira condição para evitar raiz quadrada de número negativo, ok? Qual que é a outra condição? O x aqui, para essa outra condição, ele tem que ser maior que 0. Então, x tem que ser maior ou igual a 0, né? Maior ou igual a 0. Ok? Beleza? Agora ele tem que atender as duas condições, tá? Vai entrar no E. Ok? Agora, o que a gente vai fazer agora? Vamos relembrar aquela questão lá dos intervalos, né? Vou fazer duas retas. Essa aqui e essa aqui. Eu vou colocar aqui o 0. Então, a primeira condição, a segunda, vamos escrever aqui, a primeira, x. Vou fazer aqui para ficar mais espaço. E aqui, vamos representar aqui, 1 sobre 2, e aqui é 0, né? Aqui é 0, aqui 1 sobre 2. Então, para a primeira condição, o que me interessa? Deixa eu mudar a cor aqui. O que ele está dizendo aqui? Que o x tem que ser maior ou igual a 1 sobre 2, certo? Então, o que me interessa aqui? Me interessa os valores maiores. Depois, o outro, x maior ou igual a 0. Então, me interessa essa aqui. Como ele colocou um E aqui, né? Eu tenho a soma aqui, ou tem que ser, eu tenho que atender as duas condições aqui. O que vai acontecer? O que vai ser o meu resultado? O resultado vai ser a interseção desses dois valores aqui, desses dois intervalos. Então, vou colocar aqui, ó, 1 sobre 2. O que me interessa é só essa parte para cima. Então, a minha resposta aqui da questão, x maior é igual a 1 sobre 2. Então, domínio, deixa eu colocar o domínio aqui mais na frente, domínio será igual a x pertencente aos reais, já que ele está dizendo que o domínio está contido nos reais, tal que x maior ou igual a 1 sobre 2. Vou fazer aqui, depois eu apago para fazer o C e D, tá? O item B eu vou fazer aqui. O que nós temos aqui? Justamente a mesma condição, certo? Então, eu tenho que evitar raiz quadrada negativa. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 3x mais 5
Vocês chegaram a estudar inequação lá no ensino fundamental, chegaram a ver alguma coisa de inequação, a gente vai operar igualzinho aqui, né? Como se tivesse um sinal de igual. Então o que vai acontecer? Ó? Vai fazer igualzinho. O que acontece? Aqui é positivo, vai ficar negativo. Aí a gente só tem que prestar atenção nessa situação aqui, ó. Quando a gente quando tem igual, a gente multiplica por menos 1 para mudar a variável para positivo, né? Aqui quando a gente multiplica por menos 1, deixa eu colocar aqui, o que acontece? Esse sinal aqui muda de sentido, tá? Então eu vou mudar, os valores aqui vão ser positivos, só que ele inverte, né? Ele estava maior, ficou menor. Toda vez que eu multiplicar por menos 1, esse sinal aqui troca de lugar, né? Se inverte. Então será x menor ou igual a 5 sobre 3. Essa é a primeira condição. Beleza? Ficou claro essa questão? Então só prestar atenção aqui nesse x aqui. Ele será, quando eu multiplicar por menos 1, essa desigualdade. Quando eu multiplicar por menos 1, ele inverte. Tá? E a outra condição, eu tenho que x menos 1 é maior ou igual a 0. Então x tem que ser maior que 1. Aí como que a gente vai definir agora? Justamente a gente vai entrar na interseção, né? Então o que vai acontecer? Vamos fazer o desenho aqui dessa primeira condição. Vou fazer aqui. Qual que é a primeira condição? Deixa eu só... x menor ou igual a 5 sobre 3. E aqui a segunda condição, x maior que 1. 5 sobre 3 é maior que 1, então eu vou colocar aqui à direita. Aqui, 1. Aqui, 5 sobre 3. E aqui, 5 sobre 3. Tá tudo tranquilo até aí? Posso prosseguir? Só me responde aí se eu posso prosseguir. Sim, né? Aí o que eu vou fazer agora? Qual que vai ser o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar o que me interessa lá, tá? Então deixa eu voltar lá aqui na minha tela aqui para eu voltar. O que me interessa aqui na condição? Deixa eu marcar aqui em vermelho. O que me interessa nas condições? O x tem que ser menor ou igual a 5 sobre 3. Então, intervalo fechado, né? Ó, intervalo fechado. O que me interessa são esses valores aqui. Certo? Qual que é a outra condição aqui? X maior ou igual a 1. Então, intervalo fechado aqui. E o que me interessa são os valores maiores. E agora eu faço aqui, deixa eu mudar a cor. Eu faço a interseção desses dois valores. Aqui eu vou ter 1, aqui 5 sobre 3. Qual que é a interseção desses dois intervalos? Em valores não. Qual que é a interseção desses dois intervalos? A interseção desses dois intervalos será aqui 1 fechado, 5 sobre 3 fechado e esse intervalo. Aí como que eu escrevo aqui? Como que eu vou escrever? Domínio, deixa eu colocar aqui em cima para não misturar muito. Já misturando, né? Ficou meio enrolado. Domínio será igual a x pertencente aos reais, tal que 1 menor ou igual a x e x menor ou igual a 5 sobre 3. Beleza? Deixa eu só mudar aqui a telinha. Já daqui. Eu não posso novamente aqui ter 0 aqui. Então x a terceira menos 4x tem que ser diferente de 0. Certo? Então o que a gente pode fazer aqui nesse caso aqui? Deixa eu só... eu posso colocar o x em evidência. Então, para evitar essa condição, eu tenho que evitar que
denominador aqui seja diferente de zero. Então eu posso pegar essa parte aqui do membro da equação, eu vou colocar o x em evidência. Então eu vou transformar esse x ao quadrado menos 4. Ok? O que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz uma decomposição dessa equação aqui, ó, x ao cubo menos 4x. Eu coloquei um desses x aqui em evidência. Tá? Então, só para vocês poderem entender, se eu multiplicar esse x por x ao quadrado, o que eu vou ter? X à terceira. Se eu multiplicar esse x aqui por menos 4, eu vou ter menos 4x. Então, o que foi feito? Uma decomposição desse valor. Tá? Quando eu faço isso aí, eu já evito que o x tem que ser diferente de zero. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O x tem que ser diferente de zero. E aqui eu tenho uma equação incompleta. Tá? Então, o que eu vou querer? Os valores que a raiz, vou determinar aqui as raízes, não pode ser nenhuma dessas raízes. Tá? Aqui eu já tenho... O que eu tenho essa aqui, a condição? Se eu colocar zero aqui no x, o que vai acontecer? Eu vou ter zero, e é uma condição indesejada. Então aqui eu já tenho a primeira condição, quando eu já fiz essa decomposição, eu já tenho um valor que eu não desejo, que x tem que ser diferente de zero. Tá? O x aqui, ok? Agora eu vou resolver essa equação. Então como que a gente resolve aqui? X ao quadrado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. X ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Tá? Então o que vai acontecer? X ao quadrado diferente de 4. Ok? Agora eu vou extrair a raiz aqui. Então essa raiz 4. O processo, eu só estou mudando o sinal aqui. Tá? A gente está tão acostumado com a igualdade, mas quando trabalha com desigualdade, mas as operações são iguais. Tá? Então, raiz quadrada, então x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Né? Raiz quadrada de 4 é 2 positivo ou 2 negativo. Okay? Então, qual que vai ser aqui o meu domínio? Domínio será igual a x. A caneta está meio ruim de escrever. Está falhando. X pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero. Tá? Que foi a primeira condição que a gente colocou aqui. O x também tem que ser diferente de 2. E x diferente de menos 2. Beleza? Outro que acho que deve estar no livro, deve estar assim. Reais, conjunto dos números reais, menos os 3 elementos aqui que a gente colocou. Deixa eu ver aqui. Menos 2, 0 e 2. Tá, esse aqui ficou um pouquinho diferente, mas o raciocínio é evitar que aqui no denominador seja zero. A gente fez o exercício, uma coisa importante aqui que é bom destacar, a gente encontrou esses valores. Né? Depois que encontrar os valores, é bom fazer o teste. Então, por exemplo, se eu colocar 0 aqui, vamos começar aqui pelo 0. Se eu colocar 0 no lugar do x, vamos só fazer essa simulação aqui que a gente tem um tempinho. Se eu colocar 0 aqui no lugar do x, o que vai acontecer? Vai ser 0 elevado à terceira. Eu vou ter como resultado aqui 0. Tá? Então é uma condição indesejada. Então o x não pode ser 0. Tá? Eu estou só conferindo os resultados. Tá? Que é sempre bom a gente depois fazer o exercício e conferir o resultado. Então aqui, menos 2. Se o x for menos 2 aqui no caso, então x, menos 2 elevado à terceira será 4 vezes menos 2 é igual
tem que ser diferente de 0. Vamos ver quanto que vai dar. Não vou colocar igual aqui não. Então quanto que vai dar aqui? Menos 2 elevado à terceira vai dar menos 8. Ok? Menos 4 multiplicado por menos 2, eu vou ter mais 8. O que vai acontecer? Eu vou ter como resultado 0. Então o menos 2 é uma condição indesejada. Então, tá só conferindo os resultados agora. Agora, se eu colocar 2 positivo, tá? 2 elevado à terceira, menos 4, que multiplica 2. Então aqui eu vou ter 8, menos 4 vezes 2, menos 8. Aí vai ser 0. Tá? Então essa é uma condição, né? O que eu fiz agora? Só testei os resultados que foram encontrados. Deixa eu só... Mesmo se eu coloque número negativo, eu não vou precisar. Então não vou precisar fazer a equação nesse caso aqui. Tá? Então toda vez que eu colocar, mesmo que não seja número negativo, aqui o x ao quadrado sempre vai dar um número maior que 0. Tá? Então mesmo que eu coloque x negativo aqui, eu não preciso fazer. Então eu tenho que evitar se fosse x aqui. Se fosse x, não fosse x ao quadrado, fosse só x, aí eu teria que fazer a equação. Mas quando x está ao quadrado, o resultado que eu vou ter aqui será sempre positivo. Então, independente aqui, o que vai acontecer? Se eu tiver, por exemplo, menos 5 ao quadrado, eu vou ter 25. 25 mais 5, o resultado aqui será sempre positivo. Tá? Então aqui, qual que vai ser meu domínio? O domínio vai ser o conjunto dos números reais. Ok? Então eu estava fazendo inicialmente aqui, mas aqui é x ao quadrado. Então qualquer valor que eu tiver aqui ao quadrado sempre será positivo. Né? Então se eu tiver menos 5, se o x for negativo, o que vai acontecer? Meu resultado sempre vai ser positivo. Se eu somar positivo com positivo, sempre vou ter positivo. Então, portanto, meu domínio será o conjunto dos números reais. Ok?